Chelsea vs Aston Villa pela 13ª rodada da Premier League. O jogo termina em 3-0, 3 gols para o Chelsea. Gols de Cole Palmer, Enzo Fernandes e Nicolas Jackson. Basicamente, era uma partida que eu esperava um jogo bastante equilibrado e talvez até um possível empate. O Aston Villa é um dos times que teria mais vantagem em lidar com a gente pela transição rápida e bom aproveitamento das nossas fraquezas defensivas. Não foi o caso, inclusive durante o vídeo eu vou explicar o porquê ele vem se saindo tão esquisito durante essa temporada, ok? Essa é a proposta do vídeo de hoje. O Chelsea foi para campo com 4-2-3-1 e o Aston Villa foi para campo também com 4-2-3-1, mas é claro que na prática temos algumas variações aí que a gente vai falar durante a análise. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, irei começar falando um pouco da mudança tática dentro do Aston Villa. Claramente a gente vê um design de 4-4-2 quando eles estão sem a bola, com Morgan Rogers subindo pro ataque junto de Ollie Watkins para tentar pegar a bola, mas eles estavam tentando mais bater na nossa construção que qualquer outra coisa, e esses pontas que jogam mais como meias, né? É um meia direita e um meia esquerda e não necessariamente um ponta, não dá pra dizer que é ponta. Inclusive eles jogam bem pouco pro ataque. Jadon Falagiani joga com o pé trocado, que não é um problema, ele é quase um jogador ambidestro, mas ainda assim isso tira os melhores ângulos de chute dele. Mas o objetivo maior desses caras era a marcação mesmo. A ideia que o Naeem Emery traz pra campo é uma ideia mais reativa e mais defensiva. Ele se preocupa mais com a própria defesa que necessariamente atacar a gente. Então, em vez dele tentar fazer pressão em cima da gente e tentar buscar o nosso erro, ele tenta bater na nossa construção e destruir a nossa construção de jogo e se defender no campo deles. Então eles dão muito campo pra gente, pra dentro desse campo tentar achar uma transição rápida. Dentro dessa transição rápida eles acham alguns lances que não são aproveitados, principalmente nos pés de Ollie Watkins. O Watkins perdeu um gol que é bem ridículo, né? Ele consegue ganhar o lance em cima de Wesley Fofana e na sequência ele dá um chute bem ruim e ele tinha como passar a bola ou até mesmo chutar de uma maneira melhor. Eu não sinto que Robert Sanchez nos salvou naquele lance, eu sinto que o chute de Watkins foi ruim mesmo. E tem alguns outros momentos do jogo que o Watkins deixa de aproveitar as chances, algumas chances, e é um jogador bem esquisito. Inclusive, esse é um resumo da temporada de Watkins, ok? Ele tem oscilado muito, ele tem sido um jogador muito 880 junto de alguns outros jogadores que estão em uma queda de rendimento meio esquisita. A gente esperava um pouco mais de Boubacar Kamara, que é um jogador que era interessante. Já tem uns jogos passados do Chelsea onde a gente foi completamente destruído no meio de campo, comidos vivos por Kamara e Douglas Luiz, que faz muita falta para esse time do Aston Villa. Então, esperava um jogo mais equilibrado desse ponto de vista, né, trazendo esse elenco. Mas é claro, o Aston Villa tá na Champions, o Aston Villa tá passando por um momento onde eles não têm um elenco mais rodável do mundo e estão tendo que usar um moleque pra jogar. Claramente, Jadon Falagiani ainda não está pronto para a Premier League. Falta muita coisa. A parte defensiva dele é perfeita, só que o resto todo é muito fraco. Não é nem ruim, mas é fraco. Ele deixa de entregar coisas. E sem o brilho de Morgan Rogers dentro de uma partida, o Aston Villa não consegue fazer muita coisa. E ainda contando com a cagada de Emiliano Martinez, né, que prega a bola nos pés de Nicolas Jackson, que não consegue aproveitar a oportunidade e faz umas jogadas super esquisitas, parecia estar muito mal, e aí ele ainda consegue se machucar no lance com o Nicolas Jackson e ele sai no segundo tempo para a entrada de Olsen. Foi o resumo do plano tático do Aston Villa. Agora, quando a gente pega e olha pro lado do Chelsea, a gente tem uma mudança. A gente vê Moisés Caicedo jogando na lateral direita. Para quem acompanha o canal aqui direto, já ouviu eu falar pelo menos umas 3, 4, 5, 6 vezes sobre Caicedo jogando na lateral e principalmente como lateral invertido também, eu já falei aqui algumas vezes. Teve até um vídeo meu que eu coloquei a formação dele como lateral invertido. Muita gente deu risada e achou que não era possível, e aí a gente tá vendo hoje na prática que é. Eu acredito que ele tava segurando essa ideia pra amadurecer ela, talvez ele esteja treinando o Caicedo nos bastidores. É uma coisa que eu tenho visto muito com o Enzo Maresca, ele para pra treinar o jogador em alguns momentos e ver realmente se a coisa vai dar certo ou não. Inclusive eu gosto muito disso nele, dessa paciência que ele tem com alguns jogadores pra desenvolver. A gente vê que tá dando certo, né? Enzo Fernandes, ele deu uma freada no jogo de hoje, ele já deu um brilho melhor na parte ofensiva, a gente vê Enzo Fernandes mais correto, com pensamento mais certo. Claramente, o que muda de Enzo Fernandes para, por exemplo, um Gallagher é a tomada de decisão no ataque. Gallagher parece saber jogar no ataque, parece saber buscar os espaços, as movimentações, as aproximações certas, enquanto Enzo Fernandes parece ainda ser aquele cara que joga de trás para frente. Hoje, no jogo de hoje, ele consegue surpreender nisso. Então, a gente tem Moisés Caicedo virando lateral invertido, se juntando a Lavia, naquele 3-2, e o 4-1 pro ataque é com Enzo Fernandes se juntando à linha de ataque ao lado de Jadon Sancho. A gente vê uma partida que, se você só contar o ponto de vista do com bola, você não vai perceber tudo o que aconteceu no jogo, mas em figuras fundamentais aqui, o jogo sem bola de Cole Palmer foi muito bom, o jogo de ligação dele foi perfeito ali em alguns momentos. Ele não pisa tanto, assim, de maneira que você pense que ele tá jogando tão bem, mas ele jogou muito bem essa partida. Essa partida de Cole Palmer foi muito boa, do sem bola e dos lances decisivos do jogo. A gente também tem Jadon Sancho, que faz uma movimentação maravilhosa, inclusive no minuto
46 dessa partida, se você quiser pegar o jogo aí, o replay dele dentro do site de streaming que você assina, você pode ver nesse momento, no minuto 46, que ele faz uma movimentação perfeita defensiva, uma coisa que eu venho falando aqui no canal. Dessa vez você vai poder presenciar com seus próprios olhos e entender do que eu tô falando. Preste atenção na movimentação de Jadon Sancho sem bola. Ele faz isso o tempo inteiro, você provavelmente não nota, mas ele tá fazendo. Inclusive é o que separa dele para os outros pontas do Chelsea. Tem um nível de diferença brutal entre Sancho e os outros pontas, em questões de tomada de decisão e o uso das habilidades dele. Criativamente ele é superior por causa disso e defensivamente ele tá muito acima. E na parte ofensiva, aí já não é mais com ele, é com o treinador Enzo Maresca, que não proporciona XG para os pontas. Eu já falei isso aqui e continuo se repetindo. Pontas não geram muitos lances ofensivos. Esse jogo deixa isso tão claro porque você vê que os 3 gols são dessas figuras que estavam por dentro que eu falei, né? Esse meio atacante, esse central midfielder que vira um meio atacante também e o 9, que são as figuras que vão ser munidas para fazer gols. Então hoje a formação funciona muito bem por causa desse padrão aí. A gente tem uma execução perfeita do que é o plano de Enzo Maresca mesmo. Claramente, se o Aston Villa se focasse mais em bater na nossa construção, eles teriam pegado as fraquezas defensivas. Tanto o Wesley Fofana quanto o Marco Cucurella cometem alguns erros ali na saída de bola. Estavam pressionados. O Robert Sanchez também tava um centímetro ali pra fazer uma cagada. Se eles batessem mais pra pressionar a gente, com certeza eles teriam conseguido um gol. Só que eles não fizeram isso, volto a repetir, porque eles estavam com medo do nosso ataque. Não funciona a defesa do Aston Villa e nem também o ataque. Então o plano de Unai Emery foi por água abaixo, não funcionou. Provavelmente no próximo jogo ele já vai ter outra formação e outro jeito de encarar o jogo. Ele é assim, perde, ele vai lá, começa a analisar o cara pra tentar fazer algo diferente. Inclusive é o grande mérito dele aí, por isso que ele é um técnico que já ganhou inclusive uma Europa League, né? Por causa desse mérito aí, ele é um bom técnico de variação, mata-mata e tudo mais. Então o resumo do plano tático do Chelsea foi esse, executamos bem e deu tudo certo. Eu sinto também do lado da arbitragem, o árbitro foi muito bem nesse jogo, pouquíssimos erros, ele deixou a partida correr muito bem. Não caiu nas armadilhas do Aston Villa, né? A gente vê Philogene mergulhando ali em alguns lances. Teve o primeiro gol ali de Nicolas Jackson, que Cucurella faz um movimento. Eu até pensei que era falta, depois que eu vejo o lance não foi falta. Ele acerta a bola muito antes, né? De acertar Philogene, então com certeza aquilo ali era um gol e não teve muitas polêmicas durante a partida que a gente possa ver. Um ponto que eu preciso citar aqui antes de continuar esse vídeo é as substituições. Por exemplo, em Nkunku ele já entra com o jogo já garantido, então ele vai fazer um papel mais criativo, mais defensivo e ele entra bem no jogo. Pode não parecer, eu volto a falar do sem bola, mas o sem bola dele é muito bom e você vê que o plano muda, né? Fica meio que 2 atacantes, né? E a gente vê Palmer jogando mais perto do gol, inclusive é por isso que ele consegue fazer o gol, por causa das movimentações de Nkunku e alguns outros jogadores que mudam um pouquinho a formação. O gol ele sai muito dessa ideia aí, cara. Eu acho que tanto ele quanto o Madueke entraram muito bem ali vindo do banco de reservas. Ó. Basicamente é isso. Do lado do Aston Villa, eu vi John Duran entrando e fiquei com um pouco de medo, já que ele tem sido um super sub, mas ele não consegue fazer nada. A gente tava com a marcação muito bem postada e o Aston Villa parecia extremamente desanimado já naquele momento de partida, cara. Impressionante. Tem um lance de João Félix que ele tenta chutar direto pro gol e ele poderia ter passado a bola claramente pra Nkunku, que estava livre. E ele tenta fazer esse chute. Eu entendo o lado dele, o jogo já tava vencido, mas eu acho que talvez ele poderia ser um pouco mais coletivista, tendo em vista que Nkunku normalmente é esse cara, né? Ele tenta criar pros outros, então eles poderiam ser mais equipe nesse ponto aí. Talvez João Félix, ele é desse jeito, eu já sei que ele é desse jeito, ele funciona desse jeito. Agora eu cito quem jogou bem e quem jogou mal dos dois lados. Vou começar pelo Chelsea. Aqui pra mim, eu vou começar pelo MVP da partida no meu ponto de vista, ok? Que é Cole Palmer, não só pelo gol maravilhoso, mas eu volto a falar, o sem bola dele é muito bom. E momentos cruciais da partida, passes decisivos, jogadas criativas, ele participa de tudo. Ele foi o cérebro ali de algumas jogadas junto com o Enzo Fernandes. Eles dois pensaram bastante o jogo. Foi impressionante os dois nessa parte. E aqui em seguida eu já elogio o Enzo Fernandes com a partida maravilhosa. E eu vou citar aqui Nicolas Jackson não como um elogio à partida dele, mas a finalização. A finalização dele naquele primeiro lance foi perfeita. Poucos jogadores acertam aquele chute. Por exemplo, um Kai Havertz da vida não acertaria aquele gol. Mas isso não quer dizer que ele é melhor, porque as outras coisas ele deixa a desejar. E durante esse jogo, tem momentos que Nicolas Jackson não consegue produzir nada. E é uma coisa que eu falei em um vídeo recente meu, que Nicolas Jackson tá sendo muito fraco na parte defensiva e criativa. Claro que teve o recuo de Emiliano Martins pro pé dele, mas é culpa do próprio goleiro e não dele. Não foi a pressão dele que fez aquilo acontecer. Foi o goleiro louco, né? Emiliano Martins completamente perdido e atordoado durante a partida que fez aquilo acontecer. Mas de fato, a parte defensiva de Nicolas Jackson não é preguiçosa, mas é fraca. E a parte criativa tem sido bem ruim. O que era pra ser o destaque dele. Parece que cada vez ele tá pior. Mas apesar de tudo isso, ele finaliza muito bem e ele tem finalizado como um camisa 9. Isso é muito legal, ok? É um jogador que ainda tá oscilando. Precisa ainda de muita coisa aí pra se tornar realmente um 9 seguro que a gente vai ter como titular no futuro, mas ele tá evoluindo, que é uma parte boa. E a finalização realmente é muito boa. Tem técnica no chute dele pra mandar no canto. Era um chute bem difícil. E eu tive que falar, né? Mas é um 880 durante a partida. Quem presta atenção nesses detalhes vai com certeza notar isso aí, ok? Que eu faço elogios a Moisés Caicedo pela partida maravilhosa.
jogou de lateral invertido e foi perfeito, cobrindo bastante a direita do campo no momento certo. Parece que é o que tem a melhor consciência de posicionamento, até melhor que Renato Veiga, tem uma consciência melhor de como ele vira volante, como ele vai pra marcar, cobrir esse espaço do campo. Cara, foi maravilhoso, era o lateral invertido que a gente tava precisando tanto. Eu faço aqui também um elogio a Levi Coyle, que foi o único da zaga que foi muito bem, inclusive ele tira um gol de Ross Barkley, que cabeceia perfeito no gol, ele cobre a jogada, lembrou um pouquinho o Thiago Silva, né, que fazia essa cobertura, essa leitura da jogada. Cada vez mais ele tá evoluindo como zagueiro central, parece ainda não tá pronto, mas tá no caminho, ok? Tá no caminho pra evoluir, pra ser um zagueiro mais completo. E de elogios, eu paro por aqui, os pontas trabalharam bem, mas eu acho que não dá pra dizer que foram destaques da partida. É basicamente isso, cara. Agora aqui jogaram mal dentro do Chelsea nesse jogo. Eu posso citar o Wesley Fofana, não só ele sai lesionado, como ele perde alguns duelos decisivos que, se fossem aproveitados, a gente teria tomado o gol. Muito engraçado porque essa partida a gente nota que, por exemplo, o Leicester e o Bournemouth fizeram mais pressão na gente, tiveram um jogo mais opressivo do que o Aston Villa hoje. O Aston Villa foi muito abaixo. E aqui falando dos jogadores que jogaram mal, eu tenho que citar uma galera aqui, mas eu acho que principalmente eu tenho que citar o nome de Ezri Konsa. Tem um lance de Konsa que ele simplesmente tenta tirar a bola de letra, não sei pra quê. E quase sai um gol nisso aí, cara. É uma brincadeirinha da parte dele, cara. Camará foi muito mal no meio de campo também esse jogo, foi muito abaixo do esperado. Morgan Rogers não fez absolutamente porcaria nenhuma na partida. E o Oli Watkins perdeu várias oportunidades e queimou vários lances. Então é um time que não funcionou, cara. Cara, aqui eu tenho um destaque pra dar ao nome de Pau Torres. Cara, que zagueiro maravilhoso. Qualidade técnica, jogo de contrapressão, muito inteligente. É um zagueiro realmente muito bom, Pau Torres, cara. É um que já me chamava a atenção há muitos anos, né? Nos anos dele de Vila Real. A partida dele hoje demonstra porque que ele tem esse status. Outro jogador que eu tenho pra elogiar no Aston Villa é Yuri Tielemans. De longe ele foi o cara mais consciente da partida e o cara que mais tentou fazer o jogo acontecer. Mas estava muito difícil a situação ali, né? Era um jogo praticamente decretado como derrota. De resto eu não tenho muito mais o que elogiar e os jogadores fizeram apenas as partes deles, então não vou fazer nem mais críticas e nem mais elogios. Até o próprio Emiliano Martins, por exemplo, se vocês pararam para pensar, de Bull, ele não jogou mal, né? 100%. Ele erra ali alguns lances, faz umas cagadas, mas ele conserta. E principalmente ele fez boas defesas também, ele estava muito consciente em alguns lances, então ele foi 8,80, né? Assim como eu falei de Nicolas Jackson. Enfim, cara, esse jogo foi muito interessante e se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Gostando mais ainda, compartilhe esse vídeo. Até o final dele, por favor, compartilhe. Rede social em qualquer lugar. Seu amigo torcedor do Chelsea vai ajudar muito o canal. Essa era pra ser uma partida de desafio. Esse é um time que desafia a gente e eles não conseguiram. Como eu disse, outros times menores já desafiaram mais o Chelsea do que o Aston Villa. A gente sai muito bem, foi uma partida perfeita de manual. Não tivemos nenhuma dificuldade. Dá pra dizer que o jogo do Leicester foi mais difícil que esse, com toda certeza. Está de parabéns em Zumaresca, cara. Belo trabalho, realmente, ganhar desse jeito do Aston Villa. Mesmo que em casa, não é fácil. O time tem sido uma pedra no sapato de muito time. Inclusive, quem viu o jogo do Aston Villa contra o Arsenal sabe muito bem o quanto eles deram trabalho. Enfim, cara, esse vídeo aqui está chegando ao fim. Eu agradeço a você que me escutou até aqui. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo, que tem o meu Twitter. E aqui eu posto coisas em tempo real e comento o jogo em tempo real. Então, você vai ter um contato maior comigo. Tchau!